Professor, Hum. quando apareceu aqui compartilhamento, não é isso? Isso. Aí Aí você tem que ir naquela setinha, num quadradinho com a setinha, abrir bandeja de compartilhamento. Eu fui. E a minha apresentação já está aberta. Aqui tem um embaixo. delayzinho, às vezes. Não, mas não está aparecendo aqui para mim nos quadros aqui para poder eu clicar nela depois que eu dou compartilhar. Professor, você pode me colocar como apresentador? Põe, coloca. Sabe o que pode ter acontecido, Caio? A Solange? Sim, é isso que eu quero resolver, justamente. Solange, quando você aperta no botãozinho da setinha para cima, do quadradinho com a setinha para cima, de compartilhar, tem algumas opções, né? Tela, janela. Isso. Tá aparecendo para você? Beleza. Na tela tá aparecendo o Teams com a gente. Isso, perfeito. A questão é, quando você clica escolhe uma das telas, né, escolhe a tela, ele vai compartilhar tudo que tiver na sua tela, o que você estiver vendo. Se você escolhe janela, ele vai compartilhar uma janela específica, por exemplo, a janela do PowerPoint. Ah, tá. Então, se eu escolher janela, ele vai abrir. Abriu. Perfeito, Caio. É isso. É eu que não tô acostumada a usar, não. Eu tô devagar já no Teams. Aí abriu várias janelas, né? Aí você só escolhe a janela do PowerPoint e clica, porque a gente ainda não tá vendo. Mas é só eu clicar. Ah, tá. Foi, deu certo. Maravilha. Pronto. Então, agora sim, né? Começando oficialmente nossa reunião do IDDT, dia 27 de setembro de 2021. Obrigado, Caio, aqui por organizar os inscritos para fazerem as respectivas apresentações. Então, hoje nós temos Solange e Cristiane, que vão apresentar sobre o tema desta nossa tarde, que é sobre igualdade de gênero, né, que nós vamos debater hoje. Giovana e Lohane também vão apresentar, Samira e o Caio também vai fazer uso da palavra para também expor alguns temas. Então, sem mais delongas, Solange, a palavra é sua, pode até, se for o caso, passar um pouquinho, tá? Porque a gente está bem tranquilo aqui de inscritos, tá bem? Então, vamos lá. Bom, vamos ouvir a Solange, que ela tem para nos apresentar. Boa tarde, professor. Boa tarde, os colegas. Solange, desculpa te interromper. Se você colocar naquele modo slide lá de apresentação, acho que fica melhor para a gente ver a tua apresentação. Também esqueci tudo, professor. Basta em apresentação de slides. Apresentação de slides do começo. Isso. Maravilha, deu certo. E agora eu vou indo pela setinha. O que nós vamos apresentar? O assunto hoje é o preconceito de gênero e a gente pegou um artigo da Lisiane da Cunha Edler, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qual ela abordou muito bem o assunto e chamou a atenção da gente. A gente viu vários artigos e esse estava muito interessante, o assunto condensado de uma forma melhor. A gente usou ele, atualizou e tentamos fazer as abordagens em cima do artigo dela. Mas a autora é a Lisiane da Cunha Edler. Como o preconceito de gênero contribui para a persistência da violência contra a mulher? O relatório da Organização Mundial da Saúde de 2014, por que 2014? Porque é o último que tem. Não tinha outro mais atualizado. 40% das mulheres mortas no mundo foram assassinadas pelos companheiros. E 1/3 de todas elas do mundo inteiro sofreram violência pelo namorado ou esposo. E essas violências, elas são tão relevantes que tornam o problema que agora é considerado saúde global pela OMS. Então, pela
pela OMS, é isso mesmo. E é um caso de saúde global. E essa violência, ela gera sequelas físicas, mentais, sexualmente transmissíveis e doenças ocasionadas pelo estresse. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele também, após entrar em vigor a Lei Maria da Penha, ele diz o seguinte, numa pesquisa dele, não reduziu substancialmente a taxa de mortalidade das mulheres, em decorrência de crimes relacionados ao gênero. Então, ele fez essa pesquisa e ele fala que não reduziu substancialmente, reduziu, mas não substancialmente. E que também e tem uma diferença muito grande em relação às regiões do Brasil. Tem regiões que o feminicídio é altíssimo, tem regiões que não. Segundo a ONU, 70% das mulheres do mundo sofrerão algum tipo de violência. Algum tipo, 70% sofrem. Na América do Sul, só apresenta menor número de homicídios de mulheres do que a Colômbia. O Brasil, então, ele só apresenta menor número de homicídios de mulheres do que a Colômbia, que é uma taxa de 6,2 mortes por 100 mil mulheres. As estatísticas do Instituto Patrícia Galvão, elas demonstram que pelo menos 70% dos assassinatos de mulheres são praticados por companheiros ou ex-companheiros. Outra questão ressaltada pela autora é a influência da mídia. A mídia tem uma influência muito grande no crime, nesse crime passional. Porque quando ela faz a reportagem, ela demonstra que o agressor é descrito como uma pessoa perturbada, que sofria por sentir ciúmes da vítima. Isso aí ameniza a agressão. O modelo proposto por Smith em 2019, depois que começou a pandemia, o Smith, ele pega e faz um estudo. Eu coloquei aí, ele é do IPEA. Eu coloquei, todos os lugares eu coloco de onde foi que foi pego. Ele pega e fala que, depois da pandemia, que ele começou a levantar os dados, ele mostra que tem 8 consequências que envolvem uma história de pré-relacionamento. As agressões podem ser conhecidas por meio de registros policiais ou pelos relatos de ex-parceiros. Ele fala que essas 8 sequências o pré-relacionamento, no início do relacionamento, que ele fala que o início do relacionamento começa com as declarações de amor, depois possessividade e depois ciúmes. Depois vem o relacionamento. No relacionamento, demonstra uma dominação pelo controle coercitivo. Dentro desse relacionamento, aparecem os gatilhos, que são as ameaças ao controle do agressor, geralmente causadas por um evento como a separação ou iminência de separação, por doença física e mental ou por problemas financeiros. Então, se o parceiro ou a parceira resolve separar, já é um gatilho para instalar mais violência. Escalada de violência, aumento na frequência e na severidade das táticas de controle, mudanças de pensamento, sentimento de vingança, injustiça ou humilhação podem levar a uma decisão de matar. Aí já começa o planejamento para matar, compra de armas, busca de oportunidades para deixar a vítima sozinha, perseguição e ameaças. E o homicídio, que seria mesmo o final.
Então, ele colocou essas 8 sequências que envolvem origem da origem da estigmatização contra a mulher, que era considerada inferior ao homem e, por isso, a violência da qual era vítima. Muitas vezes era minimizada ou desconsiderada. Esse tema, ele passou a ser debatido no século XIX e início do século XX. Esse debate começou pelos movimentos feministas que começaram a questionar os temas como a falta de oportunidades no mercado de trabalho, o direito ao voto e a violência física e sexual contra a mulher. Ao longo da história, a mulher foi um indivíduo passivo, dependente, incapacitado para atividades econômicas, políticas e artísticas. Atualmente, a igualdade entre homens e mulheres é reconhecida pelo direito. No entanto, a isonomia preceituada não se reflete no contexto social. Carlos Roberto Bacilla, ele coloca umas regras práticas chamadas de meta-regras, que consideram a mulher um ser inferior ao homem, ou seja, atribuem-lhe o estigma. Então, ele fala, já existe, isso aí vem desde antigamente, umas meta-regras, que consideram a mulher um ser inferior ao homem. E ele fala, isso aí é um estigma. Durante a Idade Média, as acusações de bruxaria eram comuns, pois a própria figura feminina era associada à sedução, à maledicência e toda a sorte de práticas condenáveis à época. Já no século XVIII, na cidade de Salem, várias mulheres foram queimadas, acusadas de bruxaria. Porque eles diziam que elas tinham um pacto com o demônio, que elas tinham o poder de machucar as pessoas. Então, a mulher já tinha um estigma muito grande. A socialização da mulher. A socialização da mulher é um fator que também contribui de forma acentuada para a persistência do preconceito. Carlos Roberto Bacilla diz o seguinte: a educação informal da família carregou-se da manutenção da fragilidade doméstica a serviço do homem, juntamente com os meios de comunicação, o que conferiu ao ser feminino uma certa invisibilidade social. Então, aí ele quer dizer que a educação informal da família, a família já educa a mulher para ser mesmo subserviente, né? Ela vai subservir a todos e aos homens. A lógica da mulher como propriedade de um homem, tal como acontecia em Roma, onde havia total submissão ao pater familias. Se anteriormente a mulher era considerada explicitamente inferior, impuro, com cérebro pequeno, pervertida moralmente e sujeita às imundícies que a manchariam para sempre. Hoje, esse pensamento é menos verbalizado, em decorrência da perseverante luta pelo reconhecimento de direitos, mas facilmente identificável na forma como os casos de violência contra a mulher ainda são tratados tanto pela sociedade quanto pelo judiciário. Diante da concepção imposta à mulher pela sociedade, que a mulher é responsável pela harmonia e manutenção de sua família, essa concepção imposta à mulher pela sociedade, ela está vinculada ao sucesso ou fracasso do seu matrimônio. O que acontece? É um estigma que se colocam na mulher
pelo fracasso ou sucesso do seu matrimônio. Se ela não consegue, se ela não tiver um sucesso na organização do lar, na guardiã da família, na falta de pressupostos de qualidades, se a mulher foi incapaz de ter todos esses atributos, e isso convergir para uma manutenção do matrimônio, ela é incompleta, que não atingiu o objetivo de vida que lhe foi atribuído desde o nascimento. Que, como diz, ela nasceu para isso. E nesse cenário surge a subserviência da mulher e a dominação do homem. As vítimas de violência não são somente mulheres. Podem ser esposas e filhos sofrendo agressões, crianças presentes nas ruas, se prostituindo e etc. Agora vamos ver uma visão judicial em relação a isso. Em relação ao aparato judicial, sobre a violência doméstica e na aplicabilidade das leis, é importante salientar que o preconceito de gênero ainda se manifesta de forma acentuada. No Código Penal brasileiro de 1940, o estupro era categorizado como crime contra os costumes, além de que também existia a legítima defesa da honra. Conceito extremamente enraizado na cultura machista, de que a mulher era propriedade de um homem e o seu comportamento poderia lhe ferir a masculinidade e o seu status social. E o fato é que o Poder Judiciário, em decisões atuais, ainda apresenta dificuldade de entender as medidas protetivas à mulher como vitais em uma sociedade marcada pela desigualdade de gênero, como até mesmo no questionamento da constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Dessa forma, a aplicação da Lei Maria da Penha, o que acontece? O autor aí, ele quis dizer o seguinte, que o judiciário, ele tem uma dificuldade ainda de aplicar a sensibilidade nas circunstâncias que vem para ele julgar. Porque ele teria que ter uma sensibilidade para poder ele abstrair aquelas situações de vulnerabilidade e as situações específicas e as especificidades que tem e peculiaridades na condição social. Então, o autor tenta demonstrar que o judiciário nosso ainda não está colocando isso em prática, né, no julgamento desses casos, porque tem que separar uma mulher em situação de vulnerabilidade e outra que não. O esforço para atingir a plena igualdade entre os gêneros. Nesse ponto, ainda temos muitas controvérsias e que surgem na discussão dos artigos iniciais da Lei Maria da Penha, onde pode ser observado a prevenção da violência contra a mulher, a preservação da sua saúde física e mental e o exercício efetivo do direito à vida, entre os outros. Essas controvérsias, elas são percebidas por parte das pessoas
como privilégios destinados apenas a um dos gêneros. Então, olha o esforço que ainda enfrentávamos há muito, vem cada vez melhorando, mas olha o esforço que tem para poder atingir essa plena igualdade. Eles achavam que isso era privilégio destinado apenas a um dos gêneros. A Lei Maria da Penha não é apenas uma lei com pretensão de coibir a violência, mas também é uma lei para sinalizar à sociedade a realidade do preconceito de gênero que subsiste, como validador das agressões contra a mulher. Essa realidade, ela aparece nas expressões, umas expressões antigas, né, que antigamente se falava: em briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher. E eu posso não saber por que bato, mas ela sabe por que apanha. Sobre a validade e constitucionalidade da Lei Maria da Penha, a nossa jurista aí, Carmen Ren, ela diz o seguinte, explicando melhor, a Lei Maria da Penha pode prever penas e obrigações diferentes das de outras leis, ou fere a isonomia e a igualdade. Então, ela já fala, tem que ter penas e obrigações diferentes das outras leis. Só que não é assim. Da mesma forma que as cotas raciais são constitucionais, também o é a Lei Maria da Penha. Ou ainda a Lei dos Crimes Hediondos, com sua diferenciação obrigatória no regime inicial de cumprimento de pena. A resposta para a constitucionalidade de tais distinções reside no novo direito para o qual aponta o paradigma do Estado constitucional. Um direito que nos lembre que nunca mais poderemos proceder de determinadas maneiras. No caso, a Constituição do Brasil permite discriminações positivas para, repito, através de um tratamento desigual, buscar igualar aquilo que sempre foi desigual. Esse é o paradigma a partir do qual devemos interpretar a Lei Maria da Penha. Então, ela faz um comparativo entre as violências domésticas, que é a Lei Maria da Penha, as cotas raciais e os crimes hediondos. Então, ela diz, como um foi considerado como tratamento desigual para buscar igualar aquilo que sempre for desigual, todos estão no mesmo barco. Atualmente, há vários progressos em relação ao enfrentamento desse crime. O que nós temos hoje? Nós temos a criação de delegacias especializadas no atendimento às mulheres e a sua incorporação como política pública, a reforma da legislação com a inclusão da violência doméstica como circunstância agravante ou qualificadora de crime, a mudança na interpretação doutrinária e jurisprudencial da tese da legítima defesa da honra, dos crimes de adultério, a revogação de inúmeros tipos penais discriminatórios, como os crimes de atentado violento ao pudor, de atentado violento ao pudor mediante fraude, de sedução, de rapto violento ao mediante fraude e de rapto consensual, inclusive a revogação do próprio delito de adultério, a modificação na relação do crime de estupro, englobando a anterior tipicidade do atentado ao pudor, a revogação do dispositivo que permitia a extinção da punibilidade com o casamento da vítima com seu ofensor nos crimes sexuais. Então, antes permitia esse casamento, aí foi revogado, não permite. A definição de inúmeras medidas protetivas, como afastamento do cônjuge violento do lar. E em relação à intenção das vítimas, o que é isso aí? As vítimas, quando elas vão para a delegacia, né, fazer as suas ocorrências, a intenção delas é sempre a reparação dos danos sofridos e a cessação das agressões. Mas no íntimo delas, elas não querem uma sanção expressiva, como a penal, para os seus agressores. Porque elas têm medo de tudo.
Então, entre esses motivos que levam as vítimas a não registrarem o fato ou desistirem de processar o agressor, a dependência emocional é mais relevante que a dependência física, a dependência econômica. Então, a dependência emocional é maior quando elas desistem de registrarem o fato e de processar o agressor. Nas mídias sociais, as mídias sociais também, elas hoje, atualmente, elas têm as páginas feministas que elas explicam as formas de violência física e psicológica, os depoimentos de pessoas que foram agredidas, né? E os contatos de órgãos estatais que auxiliam essas vítimas. E isso colabora muito com as pessoas agredidas, as mulheres agredidas, porque elas têm aonde buscar. A Lei Maria da Penha, ela é um instrumento de conhecimento a respeito da forma de como a violência se instala nas tensões ainda existentes entre dois gêneros. Os modelos europeus de enfrentamento à violência doméstica comparativamente ao brasileiro. Origem da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, como é que ela nasceu, né? Em 29 de maio de 83, o marido de Maria da Penha Maia Fernandes tentou matá-la pela primeira vez. Ele simulou um assalto e, com uma espingarda, ele deu um tiro e ela ficou paraplégica. Alguns dias depois, ele tentou eletrocutá-la por meio de uma descarga elétrica enquanto ela tomava banho. Apesar da sua história, da história da Maria da Penha, ser como de milhões de mulheres por aí, que sofrem agressões no ambiente familiar, mulheres e também, às vezes, homens, né, crianças, tudo, o caso da Maria da Penha repercutiu mundialmente. E o Brasil foi condenado internacionalmente. Após a formalização da denúncia, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos pelo Centro pela Justiça e o Direito Internacional e pelo Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, eles fizeram um relatório, houve um relatório número 54 da OEA, que o país foi condenado a pagar a indenização de $20 mil a Maria da Penha, pois foi responsabilizado por negligência e omissão frente à violência doméstica. E nesse relatório também foram recomendadas várias medidas. As medidas eram simplificação dos procedimentos judiciais penais, de combate, isso mesmo, os policiais penais, a fim que fosse possível reduzir o tempo processual desses processos. Em consequência disto, dessa situação que aconteceu com a Maria da Penha, tudo, em 7 de 8 de 2006 e 22 de 9 de 2006, respectivamente, houve a sanção entrada em vigor da Lei Maria da Penha. O conceito que serviu de direção para a violência doméstica contra a mulher na Lei Maria da Penha. Então, o conceito, ele foi estabelecido pela Convenção de Belém do Pará, que é qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. Não é somente a mulher, e sim a entidade familiar como um todo. Isso está incluído na expressão violência doméstica. Então, na expressão violência doméstica, está incluído a mulher,
e homem, e tudo que compõe a entidade familiar. As razões apontadas por mulheres agredidas e por homens agressores para eventos desencadeadores de violência de gênero, que estão referidos a controle de fidelidade. Então, essas razões que eles apontam, como esse controle de fidelidade, 46% para as mulheres, 50% para os homens, surge as razões apontadas para as agressões, né, que desencadeia a violência, é esse controle de fidelidade. A segunda é a predisposição psicológica negativa, no caso do alcoolismo. A busca de autonomia não respeitada ou não admitida por eles. A mulher, né, isso é muito pela mulher, que foi buscando a autonomia dela no mercado de trabalho, na autonomia econômica, né, na autonomia emocional, e com tudo isso, o parceiro não entendeu essa autonomia, e isso desencadeia também a violência. Definições dadas pela Lei Maria da Penha. O artigo 5º, 1, ele dá a expressão de violência doméstica. Espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Artigo 5º, 2, família. O que é a família? Comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Artigo 5º, 3, ele vai dar abrangência dessa relação íntima de afeto. O que abrange essa relação? Em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Essa interpretação gerou controvérsias em relação à aplicabilidade da lei nas relações de namoro, mas hoje já sanada e se aplica a Lei Maria da Penha em caso de namoro. Artigo 7º. Reconhece como violência doméstica e familiar contra a mulher a violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Inclusive, a gente vai ver em outro país que, em relação à violência psicológica, é muito difícil agregar as provas. A gente vai ver isso. A Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 melhores leis do mundo pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. Vamos ver os avanços. O artigo 14 dessa lei teve a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, na competência civil e criminal, junto. Isso é muito importante, hein? Nós vamos ver lá em Portugal que isso foi um problema. Que quando a civil e a criminal não ficam junto, é um problema isso. Porque o juiz do criminal afasta o agressor, que não pode ir na casa, por perto lá da casa da vítima, e o juiz da civil, da família, fala que o agressor, que é o pai, tem direito a ver a criança. Então, por isso, temos que ter isso aí juntos. No Brasil está, beleza. Artigo 27. A vítima deve estar sempre acompanhada de advogado, tanto na fase policial quanto em juízo. Ela tem direito lá à Defensoria Pública e assistência gratuita. O artigo 21, parágrafo único, não pode ser ela a portadora da notificação ou da intimação do agressor. Isso aí é para ela não ficar muito exposta, né? Porque aí ela fica muito exposta. Ela que notifica ele, não dá.
Solange, desculpa te interromper só um instantinho. Embora a gente tinha falado que poderia estender um pouquinho, porque tinha poucos inscritos, mas eu vi aqui que tem mais pessoas, e como você já está há 40 minutos... Eu já estou no meio. Então, eu pediria que você concluísse, fizesse um resumo, né, da sua exposição, porque tem outros inscritos e tem uma das nossas colegas que tem mais inscritos e que precisa sair às 18. Se você puder resumir, né, porque aí ela entra em seguida. Professor. Não, mas é esse, eu vou disponibilizar lá no grupo, então, né, professor? Ótimo. Você disponibiliza o material inteiro. Isso. Deixa o material inteiro, já tem os lugares, a pesquisa e, inclusive, o artigo. Eu e a Cristiane atualizamos o artigo, né? Uhum. Então, vamos lá. Então, eu nem vou falar mais desses artigos aqui, que é a explicação de cada item. Beleza. Obrigado. Nada, professor. A violência contra a mulher, estabelecida como violação aos direitos humanos pela Convenção. Pela Convenção Interamericana. Então, ela, para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica, ratificada pelo Brasil em 95. Então, o Brasil ratificou em 95 e, finalmente, colocou isso numa ementa da Lei Maria da Penha. As alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execução, eu atualizei isso tudo no Código Penal até agora e no Código de Processo Penal. Eu não vou nem falar, professor, mas olha aqui. O senhor está vendo aqui no Código Penal? Eu coloquei tudo que alterou até 2021, agora, esses dias. Então, eu não vou nem falar. Muito bom. Muito bom. Essa sua pesquisa vai para a nossa biblioteca, certamente. O senhor está vendo aí embaixo o parágrafo 13, tudo direitinho até agora. O que melhorou, o que foi feito pelo Brasil. Muito bom, Solange. Então, vamos lá. O próximo. Excelente. Vou pular esse pedaço. É que, infelizmente, né, a gente tem pouco tempo. Beleza, professor, sem problema. Aqui, no Código de Processo Penal, eu também atualizei aí, 2019, tudo que foi feito. E na Lei de Execução Penal também. Agora, vamos lá, então. Análise de outros sistemas de enfrentamento à violência doméstica. O sistema espanhol. Eu vou resumir também, professor, para ser rápido. O sistema espanhol, até 95, o Código Civil deles autorizava o marido corrigir a esposa. Isso aí reforçava ainda o problema da violência doméstica. No final da década de 80, então, o Código Penal espanhol, ele colocou o delito de violência doméstica, majorando a pena. Aí ele começou a melhorar. Na lei de 10 de 95, aí que ele tipificou mesmo o crime de violência doméstica, de 6 meses a 3 anos de prisão. Na lei 14 de 99, ele incluiu o rol dos sujeitos passivos, os cônjuges e os ex-companheiros. Em 2003, ele pegou essas medidas de segurança. Ele modificou essas medidas concretas, a violência doméstica e a integração. E ele ainda colocou que as pessoas no núcleo de convivência e em relação aos cônjuges e companheiros, ele eliminou-se o requisito da convivência. O que acontece? Antes era só aqueles que conviviam. Aí ele pegou, não é só aqueles. O cara pode sair do lar e já está fora e ainda praticar a violência doméstica. O sistema espanhol também é criticado. Ele também sofreu crítica. Os juízes de lá, eles criticaram porque houve uma sobrecarga no judiciário. E aí, outra coisa que eles disseram foi o seguinte: optou pela judicialização de complexo problema social e os juízes não podem atuar. Eles não podem fazer nada enquanto eles não são provocados, né? O juiz não tem jeito de atuar. Essa lei deles, ela não protege outras coletividades, como menores, idosos, homens em condições de hipossuficientes.
Então, essa é outra crítica. Essa o pessoal também criticou lá. Outra coisa que eles criticaram, a referência ao sexo da vítima. Eles falaram que atentaria contra o princípio da igualdade. Outra coisa é que a lei equivoca-se ao colocar a mulher como vítima inocente e o homem como superior e agressor. A especialização não deveria levar à criação de juizados especiais, dirigida à especialização das promotorias também. Eles criticaram criar juizado especial. Eles também criticaram a acumulação de competências civis em juizados criminais. Eles também... Vamos lá. Outra coisa importante é a reinserção social tratada na Lei 1 de 2004. Essa reinserção social foi muito interessante. O que eles fizeram? Eles criaram as instituições, os programas de instituições penitenciárias para a violência doméstica, para poder tratar isso para as mulheres. É um tratamento para elas. E eles também... Eles disseram o seguinte, que em relação aos fatores que afastaram as vítimas de Barcelona, que é um exemplo que eles deram, foi por buscarem proteção legal, podem ser citados a ausência de provas, que é aquele negócio que eu falei lá atrás, que é a violência psicológica. Eles alegam que é muito difícil comprovar essa violência psicológica. Tá certo. O sistema português... Solange, então, se você resume, não precisa ler os itens para a gente, só resume como é que é o sistema já português. Já está no fim, já estou terminando. Tá. O sistema português, o crime de violência doméstica, ele pode se enquadrar no procedimento comum e no procedimento especial. Tem os dois jeitos. Qual que for melhor para a vítima, escolhe. Em relação à produção de provas, ao uso da prova testemunhal, que é muito interessante lá, e no Brasil eles não aceitam muito. Lá eles têm essa prova testemunhal e há vestígios de violência sexual e física. Na jurisprudência brasileira, nem sempre é conferida a devida importância ao depoimento da vítima. Lá eles dão importância para o depoimento da vítima. No nosso, nem sempre os juízes dizem que não podem, porque o depoimento só da vítima, sem provas de física, é difícil para eles. Eles não aceitam muito isso. Vamos lá agora. Em relação aos pontos positivos da legislação portuguesa, aponta que pode ser citada a natureza pública da ação penal do crime de violência doméstica. Muito bom. Em relação à prevenção da violência doméstica, o regime jurídico de prevenção e proteção e repressão à violência doméstica, eles introduziram assistência às vítimas. Muito boa aí, que eles introduziram um programa para os agressores. Isso foi interessante. No Brasil, acho que não temos isso. Eu não vi. Pesquisei e não achei. Que é para os agressores, para eles verem qual é o problema deles, problema psicológico deles, por que estão agredindo. Muito eu acho que tem sim, Solange. Tem assim, iniciativas nos estados, né? Tem para os agressores também? Para os agressores. Eu não achei isso. Interessante, professor, eu não sabia. Solange, eu acho que nós vamos ter que interromper, senão eu agradeço muito. Você fez uma pesquisa assim, sensacional, bem exauriente. Falta só 2 itens, professor. Mas é que você já está quase 50 minutos. Então tá bom. E tem o pessoal. Vamos fazer o seguinte, você interrompe agora. Tá. Vamos colocar o pessoal que está querendo falar, e depois a gente volta e você termina. Pode ser? Pode ser. Professor, para eu interromper aqui É só interromper a apresentação. É que a apresentação passou na minha tela inteira, peraí. Dá o ESC que sai. Aperta ESC, depois beleza, professor. vai no Teams. Beleza.
Solange, obrigado. Desculpa aí, tá? O mau jeito, mas é porque... Então, assim, eu só até tinha clicar- alguns pontos para ressaltar. Só clicar em compartilhar de novo? Sim, Já para tá você certinho fazer agora, não precisa mais, Solange. Tá, ótimo. Já saiu o já som. saiu. Eu tinha até uns pontos aqui para ressaltar da apresentação da Solange, mas nós vamos deixar para o final nos debates, tá? Então, sem mais delongas, eu vou chamar a Lohane. A Lohane está com problema de horário aí, ela preparou a apresentação, Lohane e Giovana, né? Então, entrem já. Deixa eu colocar vocês aqui para... Vocês vão fazer a apresentação? Sim, é bem rapidinho, que eu também tenho reunião da UNB. Tá, então, peraí. Foi aí, Lohane? Sou eu que vou apresentar, professor, desculpe não ter avisado. Lohane que vai apresentar ou é a Giovana? Giovana. Giovana, então foi aí, Giovana. Vê se foi para você. Foi. Só um adendo que, como a gente estava bem ocupadinha essa semana, a gente fez algo simples só para levantar questões para esse encontro. Você quer falar um pouquinho mais alto? Pelo menos aqui para mim está muito baixinho. Ok. Foi? Não foi ainda. Tem que clicar naquela setinha dentro. Isso, agora vai. Pronto. Beleza. Pronto. Então, Giovana e Lohane, né? Que vão apresentar agora. Eu me chamo Giovana e hoje eu e a Lohane vamos falar sobre diversidade de gênero e sexualidade. Resolvemos fazer novamente aquele mesmo esquema, juntinhas, porque isso economiza um pouco de tempo para vocês também. Essa daqui é a nossa bibliografia. A gente não fez algo muito elaborado, são 2 artigos e um livro que a gente vai disponibilizar amanhã no documento, mas só para economizar tempo também para o pessoal, só para mostrar mesmo. E o objetivo no nosso trabalho, no nosso encontro, assim, que a gente quis trazer para essa reunião é formar questionamentos e problematizar muitas coisas. E o meu tema é na escola. Por que eu trouxe esse tema? Porque toda vez que a gente tem um problema social, a gente sempre coloca a escola como solução. É sempre nela que a gente quer focar as resoluções dos nossos problemas. Só que nisso, pensando nisso, a gente tem que lembrar também que a gente está redirecionando essa responsabilidade para alguém, e são os professores. Novamente, eu quero também trazer outro ponto para uma discussão, é que a gente precisa encontrar novas formas de resolver os nossos problemas e quero também mostrar desafios que a gente tem dentro da educação em relação às questões de gênero. Como a gente não tem muito tempo, eu dividi em 3 tópicos a minha apresentação, que são os relatos, desafios e questionamentos. Antes de tudo, eu queria só fazer uma breve introdução aqui, que eu gostaria de lembrar que as questões de gênero não envolvem apenas conhecimento e informação, mas também envolvem valores e um posicionamento político. Aqui a minha opinião é abordar o tema sexualidade e gênero dentro das escolas é uma tarefa muito complexa e essencial. Envolve muito autoconhecimento, ambiente de convivência, cultura e descobertas. É uma questão de respeito e de diversidade. Eu exaltei aí a palavra sexualidade e gênero, porque a gente consegue sim falar das duas coisas separadamente, mas quando a gente fala de questões históricas, como surgiram algumas coisas, elas acabam se encontrando, então eu acabei falando um pouquinho delas aí também para trazer uma outra discussão, caso queiram, e porque na bibliografia que o professor Clécio trouxe, tinha um livro que falava sobre esse tema, então eu quis falar um pouquinho bem rapidamente. Sobre as falas, eu trouxe 3 falas e eu vou ler bem rapidinho e trazer algumas conclusões. A primeira é que o objetivo é fazer com que as crianças compreendam que nós vivemos em um mundo diverso. Discutimos as questões de preconceito existentes, como o racismo, a homofobia e o machismo. A segunda é:
Segundo Louro, como professores, devemos nos valer de pedagogias que problematizam o sofrimento e a exclusão das pessoas que estão às margens. A terceira, foi possível perceber que os professores concordam que a escola tem a função de promover o respeito, a igualdade entre as diversidades. Além disso, é importante que o educador tenha consciência e o compromisso de respeitar as diferenças. As conclusões que a gente chega é que nós vivemos em um mundo diverso, isso é um fato. E que sim, a escola é um lugar onde nós podemos discutir essas questões. A segunda é sobre a exclusão das pessoas que estão à margem. Aí eu posso levantar questões de exclusão de gêneros entre eles e contra eles. Mulheres excluindo mulheres trans, mulheres cis excluindo mulheres trans, homens excluindo mulheres, e entre essas questões de gênero a gente pode também exaltar a questão de que preconceito entre gays com mulheres lésbicas e etc. E que a gente também tem outro problema, que são os educadores. Nem todos os educadores querem levantar essas questões dentro de sala de aula, ou porque não se acha um assunto palpável, ou porque não tem interesse, ou por questões religiosas, questões particulares. Às vezes, sinceramente, por preguiça e por ser um assunto muito delicado, alguns não querem tocar nisso. Aqui eu trago alguns desafios. Primeiro, o senso comum, que é um problema muito crítico, que ele está enraizado na nossa cultura, e para a gente resolver o senso comum, a gente precisa saber quais eles são. Eu ia trazer alguns, mas a gente ia prolongar um pouco mais, mas posso trazer depois, é claro. E a gente precisa saber quais são esses sensos para que a gente resolva isso. Infelizmente, pode ser que eles façam parte da nossa cultura. Supor que falar sobre esses assuntos possam levar esses garotos e essas garotas a se tornarem coisas que talvez elas nunca são, ou nem são, na verdade. Só por simples falar disso. É um tabu muito grande e é necessário discutir sobre isso, independente de qual for o tema, seja ele sexualidade, que é muito diferente de educação sexual, e gênero. E a terceira é que eu quero levantar aqui um outro desafio que os professores têm, é que você falar disso de forma amigável não quer dizer que você seja. E por isso essa traz uma consequência de adultos que são ignorantes ou afirmam serem ignorantes justamente para não serem excluídos. E isso traz aquela fala de exclusão de pessoas. Não necessariamente nesse sentido, mas se excluem. E como eu falei, a gente quer trazer discussões, então eu trouxe uma pergunta. O que se tem dito ou feito em relação à tão falada diversidade cultural? Será que se pode se dizer que hoje a discriminação, o silêncio, o segredo, especialmente em relação à diversidade sexual, estejam em um processo de extinção ou pelo menos estejam recuando? Por último, eu queria lembrar que toda luta é válida, por mais que algumas pessoas não entendam isso e achem uma chacota. Pode ser que no futuro alguém ria disso e ache de algumas lutas, por exemplo, pronome neutro. Algumas pessoas acham completamente inválido, mas é uma luta porque ela é necessária. Alguém um dia, alguma hora, tem que levantar uma bandeira e falar sobre um assunto, por mais que ele não seja uma pauta futura ou uma necessária no momento. Toda luta, ela é uma luta, independente de qual seja. Muito bem, Giovana. Ainda tem Muito mais? Obrigada. Tem, né? Tá. Tem a Lohane. Então, a minha parte, na verdade, eu escolhi um vídeo, é um clipe de uma música. Essa música, eu conheço ela desde 2016, assim, mas ela é bem atual. Eu ia pedir para a Giovana passar, 2 minutinhos ou 1 minutinho da música, a gente tinha escolhido um corte da música. Você consegue passar, Gia? Consigo, só um minutinho. A gente escolheu só um trechinho para não tomar muito tempo de vocês. Se você ainda está acertando o ponto. E acho que, infelizmente, eu vou ter que tirar e colocar de novo, então. Só um minutinho. Às vezes dá esse problema mesmo na hora de reproduzir, né? Giovana, se você está fazendo pela versão web do Teams, não vai dar para compartilhar o som, infelizmente.
Só pelo aplicativo. Ah, então eu posso só mostrar um clipezinho rapidinho, então. Só se você mandar o link aqui no... Pode mandar Aí o para mim Caio que eu faço, sem reproduz. problema. Manda o link Na aqui no chat. verdade, o clipe é o mais importante, porque como a música é em inglês, ela trata muito sobre essas questões. Só que eu queria que vocês vissem o clipe porque ele é muito forte e também ele vai ao encontro do que a Giovana falou sobre as questões de gênero na escola. Eu vi aqui, o clipe tem 7 minutos, né? Dá Não, para a gente só ver. escolheu um minutinho, a gente só então. cortou um minuto, que foi a parte mais forte, que é quando ele sofre mesmo de violência de gênero, quando ele sofre bullying na escola e é expulso de casa. Tá. Então, acho que tá ali pro... Não, mas é importante a gente ouvir a música, né? Caio, elas mandaram no chat. Já estou providenciando. Todo mundo vendo? Sim. Sim. Vamos passar aqui a propaganda. Viajar com até 50% de desconto. A partir de 2 minutos, certo? Isso. Obrigada. Eu só queria trazer esse trechinho da música para vocês, para realmente mostrar como as pessoas LGBT, que é o foco do nosso trabalho, eles sofrem. Inclusive, aquele senhor negro que apareceu no final é o pai dele, ele expulsou o rapaz de casa, e o treinador de corrida que auxiliou o menino a não morrer de fome e a conversar com o pai. Então, foi o treinador que fez essa ponte. Então, era esse link que eu queria fazer com o comentário da Giovana sobre a escola, porque o treinador que foi o responsável de fazer essa conciliação entre pai e filho, fazer o pai aceitar a sexualidade do filho no final. E no final, tudo dá certo, o rapaz acaba se casando com aquele menino que ele acabou eventualmente dormindo. Então, esse vídeo, ele traz muitas questões sobre como uma pessoa LGBT ela sofre e como também elas têm propensões até mesmo suicidas porque elas não são aceitas no meio da sua família, no meio da sua escola e em todos os meios sociais a qual ele faz parte. Esse vídeo, assim, se vocês quiserem, depois a gente já deixou disponível o link para vocês, é uma música muito bacana, ela fala mesmo sobre prevenção ao suicídio e você se aceitar e se amar do jeito que você é. Gia, você pode voltar lá para a apresentação? Eu só queria falar mais um ponto, que é sobre o capítulo do livro que eu escolhi. Como chamam os cantores, Lohane? Alessia Cara. E o grupo se chama Logic. É um feat entre os dois. Isso, é um feat. Volta lá na minha parte. Isso. Eu escolhi esse livro que se chama História do Movimento LGBT no Brasil. Esse livro é feito por um advogado militante na área. E ele traz muitas questões interessantes sobre o próprio direito e sobre as questões de gênero, porque ele atua numa entidade a favor dos direitos do LGBT. Eu escolhi um capítulo específico que fala a respeito de como foi crescendo, como foi judicializando as questões LGBT no Brasil. Então, nesse livro, esse capítulo tem mais ou menos 30 páginas, e ele fala principalmente sobre as questões constitucionais que foram levadas para o Supremo Tribunal Federal a respeito da integralização das pessoas LGBTs e o reconhecimento dos direitos delas. Então, o primeiro debate que ele traz é sobre a DPF 132 e a ADI 4277, que fala sobre o reconhecimento da união estável LGBT como uma entidade familiar, porque no Código Civil somente era reconhecido o casamento entre pessoas de sexos opostos. Então, com uma interpretação conforme a Constituição, foi garantido os direitos às pessoas LGBTs. E também, outro questionamento que ele traz nesse mesmo capítulo é sobre a questão dos militares, que tinha um crime no Código Militar que
que era proibido o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo e era considerado um crime. Então, foi abolido, né? O Supremo Tribunal Federal reconheceu como inconstitucional, era o crime de pederastia, que chamava, agora não é mais. E também, eles trazem também uma questão muito importante que eu achei lá no livro. Ele fala também, esse advogado, ele fala sobre a questão do reconhecimento da criminalização da homofobia e da transfobia como uma espécie do crime de racismo. Então, aqui eu vou pedir licença para vocês para ler rapidinho um trecho que ele fala. Ele fala assim, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos proferiu uma decisão em que conferiu às pessoas transgênero o direito de retificar o seu nome no registro civil e também poderem fazer a cirurgia de redesignação sexual, porque nos anos de 1970, no Brasil, houve um caso de que um médico, ele estava sendo processado por crime de lesão corporal gravíssima, porque ele tinha feito uma cirurgia de redesignação sexual em uma pessoa, mas ele foi absolvido pela Suprema Corte. Então, esse entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi absorvido pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje as pessoas trans, elas possuem direitos e reconhecidos pela Magna Carta, e também o autor do livro fala que não se trata de uma analogia em Malan Partem. Então, não foi criado um novo tipo penal para poder criminalizar a transfobia e a homofobia. Na verdade, foi uma interpretação literal do que está escrito na Constituição Federal, quando se fala de crime de raça, discriminação por raça, porque foi uma interpretação de que o significado de raça também seria uma raça social. Seria, se aí se encaixaria as questões dos grupos LGBTs. Eles utilizaram também como foco também a questão do antissemitismo, né? Que então foi reconhecido como crime de racismo o antissemitismo. Então, eles adotaram, o Supremo Tribunal Federal adotou esse entendimento de que raça não seria apenas raça cor de pele, mas também raça social de classes sociais, de grupos sociais que são minorias. Finalizando, já estou terminando. No final do capítulo, o autor ele fala que o direito não é a única forma de combater a violência contra as pessoas LGBTs, contra a violência de gênero. Ele fala assim, que não há democracia de verdade se para você ter o direito à não discriminação reconhecido pelo Estado, você precisa contratar um advogado para que ele judicialize essa questão, porque ele diz que isso deveria ser levantado como pautas mesmo no próprio Congresso Nacional. Então, que os direitos eles deveriam ser reconhecidos independentemente da judicialização das questões. Então, eu e a Giovana, nós finalizando, nós trazemos esse questionamento para vocês. Então, se a educação por si só e o direito por si só não são as únicas formas, as formas diretas de combater a violência de gênero, quais outras seriam as formas de combatê-la? Muito bem. Acabou, Lohane? Sim, professor. Obrigada. Nós que agradecemos, Lohane, excelente exposição, junto com a Giovana, muito esclarecedora, muito elucidativa. E aí, para não prejudicar a próxima expositora, então eu vou propor isso, que a Samira apresente, e aí, no final, a gente faz um debate. Eu estou anotando aqui alguns pontos, e aí a gente levanta aqui algumas questões para o debate. Então, Samira. Tem a Cristiane, senhor, professor. Ah, Cristiane, tá. Eu pensei que era aquela apresentação conjunta, mas não? Não. Ô, professor, mas se o senhor quiser, eu posso compartilhar no grupo também, que é a continuação da Lei Maria da Penha, não tem problema, não. Eu queria propor para vocês duas o seguinte, porque eu estava vendo assim, o foco da pesquisa que vocês fizeram, eu acho que dialoga muito mais com o próximo encontro nosso, que é sobre violência de gênero. O que vocês acham de
a gente fazer o debate sobre a apresentação de vocês hoje no próximo encontro, que aí cai como uma luva. Porque como esse aqui ficou mais voltado nas questões de gênero, né? E o outro é de violência doméstica, perdão, falei. Violência doméstica, perdão. É o próximo encontro. E aí, Cristiane, você apresenta. Solange, se puder fazer um resumo dessa que você apresentou hoje, para nos rememorar, que vai, né, daqui a 3 semanas. Ótimo. E aí a gente debate o tema violência doméstica com base na exposição e a pesquisa que vocês fizeram. Professor, se inscreveu também a Esther. Então, temos a Samira e a Esther inscritas. Ah, tá. A Esther eu não tinha visto. Então, vamos lá. Então, vamos Samira e depois Esther. Convidado, então, Cris? No próximo encontro, que aí cai como violência doméstica, o de vocês está próprio para esse tema. Samira, você vai fazer alguma apresentação ou vai só com a oratória? Sim, só com a oratória. Opa, então Boa tarde. Boa tarde, Samira. Ai, meu celular tá muito ruim. Bom, o livro que eu escolhi foi Quem Tem Medo do Feminismo Negro. E aí a autora mostra que, apesar de nós mulheres sofrermos com o patriarcado e o machismo, as mulheres é inegável que as mulheres elas são oprimidas de formas diferentes. E o movimento feminista teve início no século XVIII. E as feministas liberais, elas lutavam pelo direito ao voto, direito ao trabalho, e não serem vistas como frágeis, enquanto as mulheres negras sempre trabalharam e nunca foram vistas como frágeis. Então, o foco do livro é mostrar que, apesar de nós mulheres sofrermos com o patriarcado, a opressão é de uma forma diferente. E ela fala também sobre a solidão da mulher negra, por causa dos padrões de beleza, porque os padrões de beleza são europeus e apesar de uma mulher branca e loira se sentir feia, é muito diferente. E uma reflexão é que a gente tem um padrão de beleza para cada milímetro do nosso corpo, do nosso dedo do pé até a nossa cabeça. E tem uma frase dela que eu achei muito, muito importante, que é: somos fortes porque o Estado é omisso, porque precisamos enfrentar uma realidade violenta. Então é isso, acabei. Foi bem rapidinho, só uma síntese. Era isso mesmo? Não se sinta pressionado aí pelo... Teria mais um tempinho aí, uns 15 minutos, mas era só isso mesmo que você tinha preparado, Samir? Sim, foi só uma síntese e uma análise sobre os padrões de beleza da nossa sociedade. Bom, ótimo, então. Parabéns aí, Samira, também pela exposição. E aí, em seguida, a gente tem a Esther. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, Esther. O Caio não vai apresentar, não? Não, ele vai... Prioridade é sua, Esther. Prioridade é sua. Oi? A prioridade é sua. Ah, sim, obrigada. Professor, eu vou tentar apresentar um vídeo pelo meu celular mesmo. O senhor poderia me ceder o controle? Peraí. Mas, Esther, talvez dê aquele problema que o Caio já falou. Não é melhor você já colocar aqui o link e aí o Caio apresenta. Ah, sim, coloco sem problema. Só um instante. Beleza. Eu acho que quando os nossos encontros forem presenciais, vai ser melhor, né? Porque é tudo muito desconectado, né? Daí isso manda link para lá e não sei o quê. Eu acho que a gente, falando pessoalmente, vai ganhar em eficiência. Tenho essa impressão. Realmente. Né? Realmente, professor. Eu coloquei o link. Aham. Agora pode apresentar. O Caio vai colocar lá para a gente. E aí a gente para de onerar o Caio, né? Nos encontros presenciais. É um prazer, professor. Que isso?
Ele vai ensinar a gente depois. Mas sabe o que é, Caio? Eu não tenho o aplicativo, porque ele dava muito. Bom, eu achei muito interessante trazer essa música, porque é uma música que eu gosto bastante e acho que passa tudo que tem para falar, a letra fala por si só. Mas eu tenho algumas considerações a fazer em relação a ela, que é o seguinte. O nome da música, para quem quiser ouvir depois, é Triste Louco com Mar. E ao longo da letra, ela vai destrinchando todo um conceito criado pela sociedade da mulher. Nós, mulheres, a gente sempre tem que, quando a gente não está feliz, ou a gente não concorda com alguma coisa, nós somos taxadas de loucas, nós somos más, nós somos, enfim, totalmente desreguladas. E aí eu vi essa música, ela traz uma mensagem muito importante, que é: sua casa não te define, o homem não te define, sua carne não te define, que é justamente o que nós crescemos ouvindo. Se a sua casa não estiver arrumada, você é desleixada. Se seu filho não estiver limpo, você é desleixada. Se o homem não gostar de você, o problema não é dele, o problema é seu. Então, a gente cresce escutando isso desde cedo. A primeira coisa que nós ganhamos, geralmente, é uma boneca, um vestido. E não que brinquedos assim não sejam bons, mas nós somos definidos por isso constantemente, diferente do homem. Eu acho que a principal desigualdade está aí. Está em algo tão visível que muitas vezes nós não vemos. Dizem que se você quer esconder alguma coisa, você tem que deixar aos olhos de todos. E isso está aos olhos de todos. Então, a letra dessa música, ela passa tantos sentimentos que eu acho que nós deveríamos escutar com atenção, porque são coisas muito presentes na nossa vida. Eu conversei muito com um amigo recentemente sobre uma questão que é muito real nas nossas vidas. Geralmente, quando nós crescemos, nós somos criadas a acreditar que algo, quando acontece de ruim relacionado a algum homem, por exemplo, a culpa é nossa. Se nós fomos rejeitadas, a culpa é nossa. Nunca é dele, mas é nossa. Se a gente passa por uma situação difícil, a culpa é nossa. Mas quando eles passam por uma situação difícil, a culpa também é nossa. E eu acho que já passou da hora de desconstruirmos isso. Claro que a cada dia que passa, nós estamos passando a melhorar isso, mas ainda tem muito caminho a andar. E, por fim, eu queria deixar uma frase que eu escutei em uma série muito boa, que é de um artista muito famoso. Ele falou que todo homem, ou grande parte dos homens, tem uma história sobre uma mulher louca na vida dele. Mas são poucas ou nenhuma mulher que tem a história de um homem louco que passou pela vida dela. Porque toda vez que nós esbarramos com um homem louco, é fatal. Então, que fique a reflexão. Espero que tenham gostado da música. É só hoje mesmo. É só isso hoje mesmo. E é isso. Muito bem, Esther. Muito obrigado, viu? E parabéns aí pela escolha da música, belíssima mesmo. E a interpretação, a coreografia feita, também muito bonita. E a interpretação que você fez da canção também aqui, contribuindo para o nosso debate. Meus parabéns, ótimo, viu? Muito obrigado aí. Bom, então, assim, eu posso ficar até às 19 horas, não sei como é que está o tempo de vocês, para a gente estabelecer aqui um breve debate. Eu proporia que a gente estendesse aí um pouquinho, até às 19, se der, para todo mundo. O Caio queria fazer algumas indicações, né, Caio? Então, vamos lá, Caio. Aí, em seguida, a gente faz o debate. Perfeito. Professor, na verdade, preparei aqui alguma coisa rápida enquanto estava acontecendo as outras apresentações. Vou dividir aqui com vocês. É um conceito que eu quero trazer, na verdade. O conceito de referente ausente. Alguém aí conhece? Essa vai ser uma apresentação que todo mundo pode falar.
Então fique à vontade para abrir o microfone. Alguém conhece o conceito de referente ausente? Pronto, vamos lá. O que essa imagem aqui, essas imagens aqui trazem de ideia para vocês? Podem falar, gente. Cristo, tá falando aí, mas tá fechado o microfone. Comida, carne. Carne, né? Fim de semana. É isso. Aí, muitas vezes a gente pode até achar bonito, né? Assim, apetitoso e tal. O conceito de referente ausente, ele é a ideia de que nós nos desconectamos da origem das coisas. Então, a referência que aquelas coisas fazem deixa de ter significado para a gente deixa de associar essas imagens que estão aí na tela com o fato de que elas já foram animais, com o fato de que elas já tiveram uma vida pujante, que já sentiram coisas. E essas imagens aqui, o que dizem para vocês? Isso é uma propaganda de videogame, de um jogo do Xbox 360 e uma propaganda da Antártica. Uma objetificação do corpo da mulher, né? Perfeito. Uma objetificação do corpo da mulher e existe uma obra que se chama A Política Sexual da Carne, da Carol J. Adams, uma obra de 1990, que tenta fazer uma ponte com esse tratamento que a gente dá para a carne e o tratamento que a gente dá para mulheres. Essa obra se intitula Uma Teoria Feminista Vegetariana. Ela diz que nas duas abordagens, a nossa sociedade aplica o conceito de referente ausente. A gente esquece em propagandas como essas de lidar com a mulher como uma pessoa, né? A gente transforma ela naquela carne já cortada, naquele hambúrguer pronto para ser consumido. Aqui tem alguns exemplos aí. Uma propaganda da Playboy, a saborosa mulher filé, e é colocado junto para vender, junto a pedaços de carne. Uma propaganda italiana que literalmente coloca roupas de salto alto e associadas à feminilidade em uma vaca. Essa propaganda da Devassa, que gerou muita controvérsia no século passado, né, pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Uma propaganda de Portugal, que coloca vitela branca para assar. E, nesse sentido, eu queria ler um trecho aqui do livro da Carol J. Adams, em que ela fala assim: por trás de toda refeição com carne há uma ausência, a morte do animal cujo lugar é ocupado pela carne. O referente ausente é o que separa o carnívoro do animal e o animal do produto final. A função do referente ausente é manter a nossa carne separada de qualquer ideia de que ela ou ele já foi um animal. Manter longe da refeição o mu e o ba, evitar que algo seja visto como tendo sido um ser. E é isso justamente que se faz também com a mulher, né? Ao produzir propagandas como essas que estão na tela, a gente tenta evitar que ela seja considerada como um ser. Desliga ela da realidade da pessoa dela e torna ela um objeto. Diz assim a Carol J. Adams: os animais são um referente ausente no ato de comer carne. Tornam-se também o referente ausente nas imagens de mulheres subjugadas, fragmentadas ou consumíveis. Normalmente, o processo de ver o outro como consumível, como uma coisa, é invisível para nós. Sua invisibilidade ocorre porque ele corresponde à visão da cultura dominante. O processo também é invisível para nós porque seu produto final, que é o objeto do consumo, está disponível por toda parte. Tem aqui uma caricatura do livro do Roberto da Mata, em que se liga diretamente essa relação da mulher com a comida, né? Pode ver que a boca do homem está colocada próxima aos órgãos sexuais da mulher. Ela diz assim: imagens de consumo como essas oferecem à nossa cultura um meio de falar abertamente sobre a objetualização das mulheres e de brincar com o fato, sem precisar reconhecer que é isso que se está fazendo.
imagens como aquelas, né, permitem à sociedade, em especial aos homens, que eles digam: ah, mas isso é só uma propaganda. Ah, isso é só uma vaca vestida de mulher. Por que que isso afeta tanto os direitos dos animais quanto os direitos das mulheres? O que a Carol J. Adams traz na teoria dela é uma forma de tentar unir as defesas dos direitos dos animais, do direito com o direito das mulheres, né? Ela diz que vou pegar um trecho aqui. Do mesmo modo como a teoria feminista precisa ser permeada pelas ideias vegetarianas, a teoria dos direitos dos animais exige uma incorporação dos princípios feministas. A carne é um símbolo do que não se vê, mas sempre está presente, que é o controle patriarcal sobre os animais. Esse aqui é o livro. Quem me apresentou a ele foi minha esposa, que é uma feminista, e foi aluno do professor Clécio também. É mesmo? Como é que se chama a sua esposa? Desculpa, eu não... É a Júlia, professor. Assim, tal qual Júlia Cabral. Tal qual a professora Margarete, o senhor, nos conhecemos também na faculdade. E ela me mostra, me ensina todos os dias muita coisa nova, muito boa. Então, eu queria trazer a indicação aí da Carol J. Adams, a política sexual da carne. Eu e a minha esposa somos veganos, nós não comemos nenhum produto de origem animal. Então, temos esse livro. Esse livro aqui é considerado um livro muito importante da literatura vegetariana, e ele traz essa inovação que é a união das teorias vegetarianas com a teoria feminista por meio do conceito do referente ausente. É uma ideia bastante interessante que se liga muito à música que a Esther trouxe pra gente, né? Minha carne não me define. É isso. Muito bom, Caio. Excelente indicação bibliográfica. Eu vou adquirir este livro. Aqui está ele. Eu vi aqui, eu já anotei aqui. Valeu, Caio. Obrigado. Manda um abraço para a Júlia também, tá? Bom, gente, agradeço, Caio. Nós temos aqui alguns minutinhos para a gente tentar fazer algumas reflexões, né? Acho que não é bem... mas são mais reflexões, né? Com base nas apresentações. Eu, como propus, e a Cris e a Solange aceitaram, eu acho que nós poderíamos deixar o debate em torno da apresentação da Solange para o nosso próximo encontro, que vai tratar de violência doméstica. E aí, ali, a gente vai só tratar desse tema e vai explorar bastante. Aqui eu queria que a gente ficasse mais centrados no que estava proposto para a tarde de hoje, que era a questão de igualdade de gênero, né? Preconceito, discriminação de gênero, enfim, todos esses problemas, né? Essas mazelas que foram bem expostas aqui. E eu queria só fazer algumas reflexões aqui, compartilhar com vocês, também ouvir o que vocês pensam sobre o que a Giovana, né, apresentou, primeiramente. Eu acho que Giovana foi muito feliz, né, em, primeiramente, tocar nessa questão de igualdade de gênero, a partir de um ponto de vista ideológico, né, que se cria, que se forma, né, toda uma atmosfera preconceituosa a partir de certas ideologias, né, que são defendidas. E isso acaba contaminando, eu acho que um espaço que não deveria ser contaminado por isso, que é o ambiente escolar, né? Então, quer dizer, a escola que seria o local onde a criança, né, especialmente a criança, pudesse ter contato com as mais diversas formas de abordagem de um assunto, acaba sendo questionada como esse espaço, né, em que a criança poderia ter a contato e acesso às diversas abordagens em torno do tema, né? E isso me faz também refletir sobre certas propostas que hoje estão aí em voga, né, em discussão, que é essa do homeschooling, né? Quer dizer, na medida em que a criança é privada desse espaço que é a escola, onde ela poderia ter contato com as mais diversas formas de se abordar
determinado assunto, né, como esse, como a questão de gênero, de igualdade de gênero, ela sendo privada disso, talvez ela encontre mais dificuldade de entender, né, e de aceitar a diversidade, né, especialmente, né, na questão de gênero. Então, eu acho que é uma coisa para a gente refletir também. E outro ponto que foi levantado aqui na apresentação da Giovana, que é a questão da Giovana, não, aí eu acho que já foi a Lohane, que falou da decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, né, quando igualou ao crime de racismo a homofobia, né? E agora nós temos uma dificuldade, né, grande na efetivação desse tipo penal, pelo menos até onde eu conheço o assunto, porque isso normalmente é equiparado ao crime de injúria, né? E o crime de injúria, nós sabemos que ele tem uma responsabilização criminal muito baixa ou pouco efetiva, né? Então, como é que a gente também pode trabalhar, né? E é o que também acontece também com discriminação racial, né? Que normalmente é associada ao crime de injúria racial, e talvez nós devemos refletir ou pensar como que o direito penal pudesse ser mais efetivo, né? Nessas duas questões. E aí ela levantou uma questão, né, Lohane, no final, que eu acho que é uma questão desafiadora, né? Bom, se o direito e a educação não forem suficientes, né, o que fazer, né, para que as pessoas possam se conscientizar mais, né, do problema da igualdade de gênero? Eu acho que educação ela é o caminho, mais até do que o direito, né? O direito acho que vem depois, né? Mas a educação é o caminho. Agora, isso tem um tempo de maturação, que não é tão imediato, né? Mas ele precisa ser inserido na escola, né? O debate. Na minha geração, por exemplo, nós não falávamos disso. Sempre foi um assunto muito delicado, falar de igualdade de gênero, né? Igualdade racial, sempre foi um assunto muito difícil de se tratar. Hoje, nós estamos aqui na Universidade Católica, num grupo de pesquisadores conversando abertamente sobre essa questão, né? Com vídeos, com abordagens artísticas. Então, tem um tempo, né, de maturação. Agora, como catalisar isso, eu penso, talvez seja um pouco a função da política. Caio talvez me ajude nessa análise, que é um estudioso do tema, que milita em movimentos sociais. Talvez seja uma forma de catalisar, né, ganhar tempo seria com a ação política. E Samira, que tratou da opressão contra as mulheres e, especialmente, tratou da fragilidade, né, da mulher, do ser feminino, mas quando se compara, né, a relação racial aí, né, entre mulher branca e mulher negra. Quer dizer, a mulher negra, quando se toca nessa questão da fragilidade, a mulher negra ela é esquecida, ela é ignorada, né? Veja que, em relação ao trabalho doméstico, né, para ser mais específico, a mulher negra, geralmente, que tem o trabalho doméstico fora, depois tem o trabalho doméstico dentro da sua casa, não é? E como é que a gente enxerga essa dupla jornada, né, da mulher negra, né, que vai trabalhar na casa de outra pessoa? Estou dizendo que toda empregada doméstica é negra, mas na sua grande maioria né? E depois tem o trabalho interno, tem o trabalho em casa, né? Tem também a questão da saúde, né, da mulher negra, né? Que tem as estatísticas que demonstram que a mulher negra ela é preterida também no tratamento à saúde, inclusive no SUS, né? Então vejam que coisa, né? Então eu queria que a gente tentasse aqui estabelecer algumas reflexões sobre isso. Primeiramente essa questão aí. Será que ideologia e até mesmo religião, quando entram nessas discussões aí de gênero, esse é o caminho? Será que é uma certa contaminação desse debate na escola? Uma contaminação ideológica e também de influência religiosa em discussões de gênero nas escolas? O que vocês acham? Aberto aí para quem quiser refletir em torno do que foi apresentado, exposto.
no Brasil de hoje, né? Especialmente no Brasil de hoje. Vejam que até na própria campanha eleitoral, esse assunto tomou uma dimensão que não se esperava, né? No debate eleitoral. Não sei se vocês se lembram, né? Dessa coisa de kit gay e tudo mais, né? Professor, não se banalizou muito essa discussão? Professor, eu gostaria de... Acho que agora foi meu microfone. Quem é que está falando? Quem é que está falando? É a Michelle, perdão. Michelle. Eu te cortei, perdão, professor. Não, mas era isso. Eu só quis levantar esses pontos para a gente discutir aqui. Eu acredito que, assim, eu posso falar, eu acho, com grande certeza, porque na minha família tem pessoas, né, que têm um pensamento muito fechado e acreditam que é realmente isso, né? Não, eu acho que não só virou uma bandeira política, né, e religiosa, como também é um dos pontos firmes que esse governo, né, tá levantando e disseminando por aí como fake news e etc. Então, por exemplo, sempre quando tem uma reunião de família, o que é levantado é isso, que se deixarem, vão apresentar nas escolas sobre ideologia de gênero, e o que vai acontecer é falar sobre as partes sexuais e atos obscenos e etc, etc, mas eles não falam o que realmente é, né? Que é sobre a informação, né? Que é sobre o respeito também, né? Que é uma coisa tão importante hoje em dia, né? E se você não leva informação, acontece principalmente em cidades, né, em lugares onde as pessoas não têm acesso, né, a tais informações, ou não têm oportunidade, né, de conversarem com seus filhos ou etc., sobre a gravidez precoce, né, e as doenças e todo o resto. Então, eu acho que, assim, hoje em dia é muito mais visto como uma bandeira de sobre os LGBTQI+, e etc., ou uma fake news que esses dias me falaram, mandaram um vídeo para mim e falaram assim: é isso que a ideologia de gênero nas escolas vai fazer. Aí tinha um boneco, que era a boneca da Mônica, né, a turma da Mônica, e em vez de ter uma vulva, ela tinha um pênis. E aí que falaram: é isso daqui que eles querem fazer nas escolas. Mostrar que não importa e não sei do que, enfim. Então eu acredito que não virou realmente um assunto, né, como deveria ser tratado, e somente político. E que, infelizmente, evita que várias meninas hoje em dia, né, de 12 anos ou menos, tenham acesso à informação, que haja respeito entre as pessoas. E quando eu acredito que Gossman falou sobre o homeschooling, quando não tem essa convivência com outras pessoas, pelo menos ao meu ver, criam-se bolhas, né? E as bolhas é o que separam e trazem os reais problemas, porque a gente não consegue ver o outro como igual, a gente vê ele como diferente, né? E aí, para a gente enxergar ele como uma pessoa humana, uma pessoa igual a nós, leva muito mais tempo. E aí que é onde a gente também vê que a cor interfere mais. Tudo bem, obrigado aí, Michele. Aqui eu estou vendo pelas inscrições a Margarete, depois a Samira. Samira, não sei se você quer falar outra vez ou se você manteve a mão levantada da sua apresentação. Mas Margarete, depois Samira. Boa noite a todos, né? Eu queria participar ativamente hoje desse debate, porque é um debate que diz a fundo, né, pessoalmente, sobre a questão da igualdade de gênero, né, e falar um pouquinho da minha trajetória pessoal, que sempre está em volta dessa situação de gênero, né? Eu entrei na faculdade de 1988, entrei na faculdade de Direito com a Constituição Federal, e não por acaso este grupo de pesquisa tem o nome também de democracia, e a democracia que faz com que nós possamos estar hoje aqui debatendo esta questão sobre igualdade de gênero. E é sobre esta democracia que nós temos que lutar para que a gente consiga ainda manter este
debate vivo. Infelizmente, eu diria até nesses últimos 8 anos, não diria nem nesses últimos 3, né? Mas nos 8 anos para cá, a gente tem visto alguns retrocessos, infelizmente, em relação à questão de gênero, que estava sendo avançada, né? Eu entrei na faculdade em 88, nós éramos minorias mulheres na época, né? A faculdade era composta majoritariamente por homens brancos, e era esse o viés que se tinha no curso de Direito, um curso cobiçado, um curso concorrido, né? Nós tínhamos um vestibular na faculdade que fizemos de 20 candidatos por vaga, né? Então, era um concurso bem seletivo em relação à admissão. E lá no curso, nós víamos o machismo e o racismo constantemente, diuturnamente ali presentes, né? A questão de gênero avançou. Naquela época, as mulheres não tinham cargos importantes jurídicos. Se não me falha a memória, não havia desembargadora mulher no estado de São Paulo, que dirá ministras, né? Não haviam mulheres ainda ocupando esses cargos importantes, e a ocupação destes cargos é que também eu penso que fez com que a sociedade machista ela tivesse situação de resistência, e essa resistência tem se colocado com voz ativa. E o grupo de pesquisa, eu penso que ele é voltado para que a gente tente, né, manter esse debate constante e sem perder os espaços já conquistados, né? Parabéns a todas as apresentações, adorei a da Solange, todas elas, né? A da Solange a gente vai ter a oportunidade de ter o debate na semana que vem, mas também foi muito proveitosa. E as demais, que estão todas de parabéns. Valeu, obrigado, Margarete, pela participação, muito boa também. Acho que é a Samira, né, que é a próxima. Professor, eu acredito que seja um pouco desonesto, né, dessas pessoas que não querem incluir, falar sobre respeito, educação sexual nas escolas, com a desculpa de que quem tem que falar isso é a família, quem tem que falar isso é os pais, sendo que, na maioria das vezes, quem é preconceituoso, quem tem esses dogmas na cabeça é a própria família, né? E aí, uma criança que cresce num ambiente que tenha a família com esses pensamentos e aí não se possa debater na escola, vai crescer com esse pensamento enraizado. Principalmente no caso da educação sexual, eu acredito, nossa, que quem é contra, não tenho nem palavras para descrever, porque tem vários casos, né, de abusos que foram denunciados na própria escola. Eu li um artigo recentemente que falava sobre estupro, e aí falava sobre com estupro de crianças, e era uma pesquisa e sobre meninas de famílias ricas e de famílias pobres. E tem essa questão da culpa, né? Em resumo, que as meninas de famílias ricas, elas se sentem mais culpadas porque os pais eles já começam a introduzir aquilo desde pequena, acariciar e tal, e elas não sabem o que está acontecendo, né? E aí, no final, elas ficam se sentindo culpadas porque acham que elas que aceitaram, quando as meninas que são mais de famílias marginalizadas, o ato é totalmente violento, então elas não têm a culpa, e a mulher, ela tem isso, né, de se sentir culpada, porque tem essa pressão da gente sempre se sentir culpada. Muito bem, Samira. Muito obrigado também pelas observações agora, né, sobre o tema. O Paulo Vitor também está aqui inscrito. É isso aí, né, Paulo Vitor? Paulo Vitor. Vamos lá, Paulo. Paulo, não estamos te ouvindo. Boa noite. Professor, só estou aqui para mim. É eu mesmo, né, que sou o próximo, né? Sim, Ó. Paulo. Então, professor, politicamente, a gente tem um presidente que é assumidamente homofóbico, né? Ele já tem várias falas dizendo que filho gay é falta de porrada. E, tecnicamente e materialmente, isso representa muito a nossa sociedade.
o Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo. Então, e se a gente for pensar num contexto muito grande de países orientais, que realmente tem uma cultura de machista, enfim. Mas se a gente for pensar que sempre quando tem uma lógica reacionária de uma pessoa assumidamente opressora, há contrapontos. E eu gosto de ver esses contrapontos através da cultura. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem várias cantoras. Aí eu falo a Lineker, que é uma cantora trans, negra. A gente também é a Cozinha Mineira, as Baianas e a Cozinha Mineira, que também é um grupo formado por mulheres trans, que são pessoas que se contrapõem a essa cultura. O que a gente deve pensar? A gente deve pensar também que essas pessoas que estão dando cara a tapa, né? Porque quem estão levando porrada são elas. E a gente tem que apoiar elas de forma que a arte delas chegam cada vez mais em lares. Porque a arte, ela começa a movimentar a sociedade quando ela começa a adentrar em lugares que nenhuma outra forma entraria. Por exemplo, uma pessoa que tem o ensino em casa, a arte tem a capacidade de dar uma nova visão de mundo para essa pessoa. E também eu penso também que a mudança também está muito relacionado à política. Em 2018, eu sou ruim de data, mas acho que foi em 2018 mesmo que tivemos as eleições para prefeito e vereador. São Paulo elegeu a primeira mulher trans negra por um cargo no legislativo, que é a Erika Hilton. Ela foi uma das mulheres mais bem votadas de todo o país. O que isso significa? Isso significa muito, porque a partir desse momento que essa mulher trans adentra os espaços de poderes, ela começa a modificar as estruturas que antes eram responsáveis por atacar e dirimir todo tipo de, de coisas abjetas ao corpo dela. Então, uma das primeiras coisas que essa mulher fez ao assumir o cargo foi criar uma comissão, a qual ela é presidente, sobre o direito de pessoas trans. Além disso, além da cultura e da política, a gente deve pensar também que a educação é uma ferramenta importante, mas a partir do momento que a educação se distancia dos pais, ela já não tem muito sentido, porque a gente precisa da escola e precisa dos pais. O que eu quero dizer? Que a gente precisa, primeiramente, mudar essa concepção machista, homofóbica, de pessoas que, ao contrário de mim, como meus pais, não tiveram o mesmo acesso à informação do que eu. E a gente está, só para finalizar, a gente está no centenário do professor patrono da educação no Brasil, e ele dizia que a educação ela se dá a partir do momento de encontro de dois mundos, de duas experiências. Então, eu acredito muito que pessoas de uma outra geração, da qual eu não pertenço, mas eu preciso dialogar para que minha realidade não continue essa desculpa pela palavra, essa desgraça, né? Porque a gente está vivendo um período muito, muito estranho. Eu preciso tentar dialogar com essas pessoas. Mas eu não acredito que dialogar com essas pessoas seja um aceite para que essas pessoas sejam homofóbicas ou transfóbicas com outras pessoas. O que eu quero dizer é que há um limite para o diálogo, né? Porque é um diálogo, mas dá para ir construindo de pedacinho em pedacinho uma mente, uma pessoa formada algumas décadas atrás de mim. Era isso. Tudo bem, Paulo, agradeço também pela manifestação e está inscrita a Roberta. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Roberta. Deixa eu dar uma limpadinha aqui na minha câmera que ela está imunda. Boa tarde. Eu queria trazer um pouco sobre a questão do feminismo.
que é uma das pautas de gênero. O que acontece? Durante a explanação aqui dos meus colegas, eu lembrei de um dos conceitos da Simone Bovary, que ela trabalha no livro dela, que ela fala sobre o outro. E ela diz que uma das maiores problemáticas do feminismo é exatamente a questão que, apesar das mulheres serem a maioria, elas têm muita dificuldade de se entender como uma unidade. E a gente vê muito isso hoje em dia, quando nós vemos diversas mulheres falando: eu sou a favor do direito do trabalho, eu sou a favor de igualdade, mas, pelo amor de Deus, eu não sou feminista. E a gente vai rodando por esse problema em diversos momentos. Eu, lendo o livro que foi passado aqui na biografia básica sobre o feminismo negro, a gente vê exatamente essa questão. A autora, ela traz diversos problemas para uma mulher negra e pobre que a mãe dela passou, que ela passou. Só que uma mulher branca e rica, apesar dela também sofrer dos males do machismo e do patriarcado, ela não vai compreender da mesma forma, porque é totalmente diferente a forma que o machismo oprime ela. É totalmente diferente. E ela não consegue compreender da mesma maneira, o que causa o que a Simone já falava lá há muito tempo e que ela continua tendo razão. Uma desfragmentação no movimento que torna ele fraco. Infelizmente, torna ele muito mais fraco do que ele poderia ser. Assim, o feminismo ele poderia ser monstruoso, considerando que tem 7 mulheres a cada 10, né? 10 pessoas no mundo, 7 são mulheres. Então, assim, é uma questão de inversão que já deveria ter ocorrido há muito tempo, né? Inclusive, um professor antigo aqui da Católica, ele sempre falava o seguinte, que daqui a pouco tudo ia mudar, porque só formava mulher em direito hoje em dia. E aí eu lembrei da citação aqui da professora, né, que na época dela só tinham homens brancos. E hoje em dia ele falava que toda formatura que ele ia só tinha uma mulher no direito. Então, assim, essa questão que está acontecendo no direito ainda não acontece, por exemplo, na engenharia civil, que é o contrário. Por exemplo, meu namorado vai formar numa turma de engenharia civil que só vão formar 3 meninas. O resto, todo mundo é homem. Então, ainda acontece nos outros cursos uma questão que não tem lógica, quando a gente vem para a proporção de pessoas que tem tudo. E isso está muito voltado a essa questão, que as mulheres não conseguem se ver como unidade, porque cada uma sofre de uma questão diferente, como a nossa colega falou, até a questão do abuso sexual. A menina rica, branca, que sofre o abuso, ela sofre um abuso de uma forma horrível de falar, né, mais carinhosa, e por isso ela vê de outra forma, ela se sente mais culpada. E a menina negra já é mais violenta, já vem aqui daquela questão do patriarcado, de opressão mesmo do patrão sobre a empregada, então é mais agressivo. Eu acho que, em suma, era isso a minha observação. Obrigada. Muito bem, Roberto. Eu agradeço também pelas observações, né, muito lúcidas. Olha, gente, bom, temos que acabar, né? São 19 horas. Eu acho que o debate foi muito proveitoso, as exposições que foram feitas, todos estão de parabéns aí pelas exposições, todas, né, que apresentaram, o Caio também, que apresentou, fez a indicação bibliográfica. Como eu disse, o tema da crise da Solange vamos deixar para o próximo encontro, né, que aí é sobre violência doméstica, mas não sei se vocês têm a mesma impressão que eu tenho. Apesar de tudo, né, que tem acontecido no país, especialmente, eu acho que essa contaminação ideológica em torno da discussão de igualdade de gênero e que acabou indo para a escola e para outros locais de debate, só há um remédio, na minha visão, para isso, um antídoto para esse problema. Esse antídoto passa por conscientização, e conscientização depende de informação, depende de educação, né? Eu não vejo uma outra saída, em que pese, né, o movimento político ser muito importante, eu acho que para catalisar o processo de mudança, e aí é muito importante que haja leis, que haja decisões do Supremo Tribunal Federal, mas é fundamental que a gente consiga trabalhar na célula desse problema. E eu acho que a célula é pela educação, é conscientização, né? Só assim. Talvez ajude na catalisação campanhas publicitárias, né? Eu acho que isso é muito importante, especialmente vinda dos governos, mas se os governos não fizerem, aí é papel, acho que da propaganda privada, comercial, sei lá como é que chama, de trabalhar também com
com igualdade de gênero e com inclusão. A gente tem visto alguns movimentos nesse sentido, né? Não sei se vocês já notaram, a propaganda de hoje ela é bem diferente do que a propaganda que tinha, sei lá, 10 anos atrás. Se você for ver uma propaganda de banco, né? E uma até causou polêmica, né? Do Banco do Brasil, porque aí o governo tentou impedir que a propaganda que mostrava diversidade, né? Tentou impedir, mas acabou não dando certo. Acho que a justiça interveio e a propaganda foi ao ar. Mas tudo isso, acho que mostra para a gente um cenário que a educação é o caminho. A gente precisa cada vez mais discutir, debater, conhecer. A nossa iniciativa aqui é um passo nesse sentido. Veja que nossa praia aqui, né, da maioria, é o direito, né? No entanto, nós estamos discutindo temas que são fora da caixinha do direito, né? Mas que são importantes para a formação do processo normativo, né? O direito ele não pode ser uma abstração, ele é um caminho para se alcançar um determinado fim. E o fim é a justiça, o fim é a paz social, né? O fim é a segurança das relações. Então, o direito tem que ser um grande observador de tudo que acontece na sociedade e conseguir cooptar isso que acontece e trazer para o campo normativo. E no nosso campo de ação, eu creio que a educação é o melhor caminho, né, para que a gente consiga esclarecer pessoas, que a gente consiga estabelecer um nível de debate, como disse aí o Paulo, né, que falou logo agora, que acabou de falar. Acho que há um limite, né, como ele diz, há um limite realmente em relação a esse diálogo, mas eu acho que a gente não pode cansar, né? Não pode esmorecer. Continuar conversando. Se você encontra a oportunidade de alguém te ouvir sobre isso, você viu uma manifestação que não seja adequada, né? Então, tenta conversar, tenta dialogar, né? Sem, obviamente, partir para o campo das ofensas, né? Das vias de fato, que seria muito pior, né? Mas eu acho que a gente tem que realmente discutir, conversar com os nossos filhos, aí, parentes, né? E assim a gente consegue construir uma sociedade melhor, né? Transformar a nossa sociedade. Mas os tempos não são muito propícios, né? Está muito ruim em razão dessa discussão, dessa contaminação política sobre um assunto que não deveria ser contaminado por ideologias políticas. Seja como for, eu acho que com a educação a gente consegue avançar. Então, meus caros, eu quero novamente agradecer aí a participação de todos. Eu acho que chegamos aqui, né, no tempo. Temos encontro dia 11, tá? 11 de outubro, no mesmo horário. Aí o tema é violência doméstica, então vamos começar pelo texto da Solange e da Cristiane, a apresentação delas. Solange, se você puder reduzir, e Cris também, né, para cada uma ficar com 15 minutos, dá um total de meia hora, tá, nessa apresentação. E os demais que quiserem abordar o tema, por favor, então estudem aí o assunto, tem uma bibliografia básica indicada, mas não se limitem a ela, pesquisem coisas na internet, artigos, tragam contribuições fora do que já foi proposto para a gente colocar na nossa biblioteca, e também as contribuições culturais, que são importantes, beleza? Então, quem puder, traga também a contribuição cultural, beleza? E nos vemos, então, em outubro. Tá joia? É isso, gente. Professor, posso dar um aviso rapidinho? Claro, cara. Maravilha. Pessoal, todo mundo que apresentou e que tem material para divulgar, coloca lá no grupo que a gente integra a biblioteca. E aí, professor, se eu quiser parar a gravação... Verdade. Eu esqueço de iniciar e esqueço de parar, você vê?